Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje vamos falar sobre diversidade e inclusão, como promover práticas de diversidade nas empresas. Mas apesar de falarmos de empresas, este podcast é para todos os que têm interesse sobre o tema. Comigo eu tenho a Sónia Gonçalves. A Sónia é Social Impact Manager na Randstad e, na verdade, a melhor pessoa para falar sobre este assunto. Olá, Sónia. Olá, Sofia, muito boa tarde. A ti e a todos e a todas que nos vão escutar desse lado, muito boa tarde. E sejam muito bem-vindos. Seja também muito bem-vinda a este podcast, que eu acho que é a segunda vez que tu cá estás. Ou a primeira, na verdade. É a primeira vez, Sofia. É a primeira vez. Estás a estrear. Mesmo. Sónia, então eu acho que a primeira coisa era mesmo apresentar-te para quem nos ouve, para ficarem a conhecer um bocadinho melhor. Muito bem. Então, Sofia, como tu disseste bem, eu neste momento estou na Randstad como gestora de impacto social. O que é isso? No fundo, para quem possa ter mais dúvidas sobre o que é que pode desempenhar uma gestora de impacto social, trata dos temas de sustentabilidade social e ambiental e aqui também tudo o que envolve a igualdade, a diversidade, a inclusão e o sentido de pertença que depois nós também na Randstad acrescentamos, mas que faz todo o sentido também que esteja ligado a estes temas e depois podemos desenvolver. Relativamente àquilo que foi o meu percurso, eu estudei Engenharia Agrícola e Psicologia, acabei por exercer a minha função sempre em gestão, na Randstad como consultora, fiz todo o percurso, portanto como consultora, fui gestora de unidade de negócio, gestora de delegação, de conceito, portanto passei e agora estando como gestora de impacto social, passei aqui por as várias áreas da empresa, fiz coisas muito diferentes, trabalhei com clientes muito diferentes, de áreas mais generalistas, áreas de logística, de restauração coletiva e pública, fiz muitos eventos, estive em grandes eventos como a Rock in Rio e outros, não quero aqui também deixar outros de lado, mas portanto para perceberem aqui um bocadinho o percurso, estive ligada a áreas muito diferentes, a área comercial, áreas transversais e agora abraço esta área com muito carinho e com muita devoção. Muito bem. Acho que só falta o teu fun fact. É verdade, Sofia. Eu escolhi aqui como tema era este. Eu escolhi aqui um que envolve a Randstad e envolve também, de alguma forma, alguns parceiros nossos e que pode ser aqui também realmente um exemplo de como tudo isto se conjuga. E quando eu digo parceiros nossos na área social. Precisamente num grande evento que tivemos que realizar em Lisboa, tínhamos aqui o grande desafio de ter várias pessoas precisamente para a área da logística, várias pessoas que fizessem a montagem e a desmontagem de toda aquela arquitetura que, como devem imaginar, é gigantesca, e estávamos a horas de começar o evento e estávamos com uma grande dificuldade em arranjar pessoas, portanto eu na altura já estava a gerir uma equipa de recrutamento muito grande e a equipa não estávamos a conseguir arranjar pessoas para aquela urgência que apareceu. Também temos aqui que dizer, foi aqui uma urgência quase um dia para o outro, mas quem está na área de eventos também sabe que isso acontece. E, portanto, precisávamos de 100 pessoas. Aliás, era um pouco mais de 100, mas vamos aqui por este número. Foi assim, no espaço de 3 horas. Na verdade, eu contactei as associações, as entidades sociais com as quais eu já trabalhava, enfim, em parceria. Estamos aqui a falar de pessoas que vêm de bairros sociais, da zona de Chelas, do bairro do Armador, também da zona J, também da Amadora, de alguns bairros problemáticos. E foram essas pessoas que nos salvaram verdadeiramente naquele evento, que vieram e que realmente fizeram com que pudesse acontecer aquele momento e que tudo pudesse ser montado em tempo recorde. E aqui a parte engraçada é que realmente eu quando chego com aquelas, estamos a imaginar, eram tudo homens, na verdade, e quando eu subo, tínhamos que subir, aquilo ficava no cimo, ainda tínhamos que andar aqui bastante tempo, e quando eu chego mesmo ao cimo com aqueles rapazes todos atrás de mim, é verdadeiramente uma multidão atrás de mim, que sou pequena, quem não sabe, mas sabe que eu sou pequenina, e portanto o senhor que me recebeu disse, assim com um grande ar de espanto, eu pensava que era um homem a coordenar isto tudo, portanto ele fez um ar muito espantado, porque viu
uma mulher. Exato. Tem a ver também com a questão que estamos aqui a abordar da igualdade também, que também sabemos entre homens e mulheres. Portanto, a expectativa dele é que a comandar aqueles 100 homens tivesse um homem também, se calhar enorme, grande, gigante, Certo. e aparece-lhe uma mulher pequenina com 100 homens atrás e, portanto, esse foi aqui um momento que eu acho que faz todo sentido aqui partilhar convosco. Muito bom. E de repente, num evento que não tinha nada a ver, já temos aqui assuntos de igualdade de género e de também esta parte das associações e, portanto, sempre tiveste esta parte muito presente no teu trabalho, na verdade. Sim, Sofia, verdade, sim. Eu achei sempre que era importante, de alguma forma, eu acho que a resposta que nós temos de dar parte de cada um de nós também, se podemos ter a nossa ação, seja ela qual for, eu naquele momento tinha essa possibilidade e ao mesmo tempo acreditei sempre, aliás, antes disso, isso, a tua pergunta tem muita razão de ser, desde sempre que fiz, eu desde que me lembro, podemos ir aqui mais atrás na minha vida pessoal, mas desde pequenina e depois já na minha vida já mais crescida, fiz sempre aqui trabalho também voluntário na área de responsabilidade social, com pessoas em condição de sem-abrigo e, portanto, isso depois trouxe esse lado meu para dentro das organizações e assim que tivesse a possibilidade de conjugar, também o fiz. Sempre trouxeste estes valores, muito bem. Sónia, eu acho que, lá está, e por isso é que eu disse no início do episódio que eras a melhor pessoa para explorar este tema comigo. Eu acho que a primeira a parte que eu gostava de abordar contigo, até é uma frase que ficou muito famosa nos últimos anos. Não sei quem é que a disse, na verdade, só sei que está muito utilizada em diversos contextos. Esta é a expressão que diz diversidade é convidar para a festa, mas inclusão é chamar para dançar. O que é que esta frase significa, na verdade, e o que é que tem a ver com o tema de hoje? Olha, Sofia, na verdade eu também confesso com toda a humildade que não sei mesmo quem eu disse, portanto não sei, e até pode ter já passado por mim, desculpem-me se alguém já me explicou, mas eu confesso que também não me recordo quem é que é o autor ou a autora da frase, mas tem muito a ver, Sofia, e trouxeste muito bem para o tema. Porque realmente, quando nós falamos, nós podemos ter aqui uma empresa, uma instituição que seja com muita diversidade, e hoje até, muitas vezes por razão até da própria globalização, nós já temos isso mesmo, acontece que temos aqui muitas instituições, empresas que têm já essa diversidade, mas a inclusão é ir mais além, é realmente garantir que essas pessoas se sentem seguras, lembras-te no início falar do sentido de pertença, precisamente, que sentem que fazem parte daquele universo, que são tratadas de igual forma, que são ouvidas da mesma maneira, que têm a possibilidade de viver as suas, vamos imaginar, que têm uma crença religiosa distinta daquele país, daquela empresa onde estão inseridos, ter ali esse respeito, sentirem que há esse respeito, que há um momento, eu conheço até alguns exemplos em que na altura do Ramadão há espaços para que essas pessoas possam... Temos vários colegas, sim, no contexto global. Exatamente, Sofia, exatamente isso mesmo. Mesmo quem é católico, que viva a sua religião, a sua crença de uma forma mais intensa, há momentos também que precisar desses espaços de oração. Portanto, nós conseguirmos ir de encontro a essa diferença, a essa diversidade, no fundo é aceitar, o incluir, é aceitar-te a ti, Sofia, tal como tu és. Obviamente com as regras que tivermos nessa empresa, obviamente que com certeza temos que pensar como é que podemos conjugar isso tudo com aquilo que também são as normas da empresa, não é? Nós estamos aqui a dizer para quem nos possa estar a ouvir e de repente ficar um pouco mais assustado, não fique, porque o que estamos aqui a falar é precisamente de conseguir dialogar, conversar, encontrar espaços de reflexão, de encontro, a meio caminho, onde a cultura da empresa se possa também fundir com a cultura daquela pessoa, porque é isso também que queremos atender, que essa pessoa se sinta plena, sentindo-se plena, vai conseguir dar mais também à organização. Exatamente, acaba por ser aqui o win-win no final do dia. Isso mesmo, Sofia, é isso mesmo. Não, pensando neste contexto que tu acabaste de explicar, no papel parece fácil, desculpa-me a expressão, mas como é que, no sentido prático, podem as empresas promover a diversidade e a inclusão? Como é que há aqui um plano prático para começar? Muito bem. Sofia, eu creio que nós estamos aqui a falar sempre, e eu tenho sempre esse cuidado, porque há aqui todo o universo das grandes empresas e depois há também as pequenas e médias empresas, e eu não me quero esquecer, porque a verdade é que eu mesmo em alguns grupos
em que estou presente e em que temos, felizmente e ainda bem, temos essa boa prática de ter presentes grandes empresas, que até são também nossos clientes, e que me enche de alegria de tê-los lá, mas realmente a verdade é que temos ainda muito trabalho aqui também a fazer, chegar às pequenas e médias empresas, que não nos podemos esquecer, que são grande parte do nosso tecido empresarial português. Exato. E essas eu não queria deixar aqui também de parte, e por isso vou aqui dividir em 2 pontos. Eu acho que para as grandes empresas há aqui toda a possibilidade e serem um exemplo, de serem realmente, por serem maiores, poderem no fundo, puxar estes temas para a frente, para a agenda, dando-lhe aqui algum mediatismo, mas depois obviamente concretizando, não é? Não é só, como tu dizias também, às vezes ter um papel, ter uma grande, escrever uma política espetacular nesta área e depois não executar. Não é? Como tu dizias, não é? É preciso garantir que isso vai acontecer. E não há uma forma de o fazer se não for pelo investimento. E eu acho novamente aqui as empresas, eu sei que muitas poderão dizer, mas também o Estado tem aqui uma importância, sim, o Estado tem uma importância, sem dúvida, deve ser o primeiro a criar políticas para que obviamente se crie o espaço necessário para as empresas atuarem, mas as empresas também, se querem, a sua grandiosidade também se pode medir por aí, cada vez mais hoje. Eu sei que vou falar aqui de temas que se tocam, mas não é possível, não tem aqui nenhum que é um escrito. As empresas hoje cada vez mais têm aqui o grande desafio, e as empresas grandes e as pequenas também, mas as grandes, volto a dizer como grande exemplo, de que os seus resultados não vão ser só medidos a nível financeiro. Tem aqui uma componente social e ambiental, e ainda bem, porque todos nós sabemos que hoje não é possível avançar se não olharmos para estes 2 lados. E olhando para aqui tem que haver um investimento, Sofia, respondendo assim de uma forma muito direta. Não há outra forma, e eu, como disse aqui no início, fui gestora de muitas áreas de negócio, sei o que é ter que viver com a questão de ter as vendas, de assegurar vendas no final do mês, ter uma margem, termos as exigências. Passei muito tempo a fazer isso, mas é possível, e eu precisamente essa minha experiência, e que dei há bocado esse exemplo também, ter incluído pessoas diferentes, situações diferentes, é possível ainda assim alcançarmos os nossos resultados. Agora, tem que haver investimento, e isso tem que haver aqui um plano, e nas grandes empresas, e temos aqui já bons exemplos, que criaram áreas inclusivamente, que estão dedicadas à área da diversidade e inclusão, com equipas específicas. Eu não quero estar aqui a mencionar, até porque alguns são nossos clientes e alguns concorrentes entre si, e sentirem aqui que estou a falar aqui para algum objetivo específico. Sim, pensando no geral, não é? No geral, exatamente, Sofia, de empresas que criaram, eu lembro-me agora na questão das pessoas com deficiência, bons exemplos de empresas que criaram escolas, unidades específicas para trabalharem, para formarem estas pessoas com deficiência e depois para as integrarem nos seus quadros. E quando nós pensamos, mas estão a trabalhar com instituições, estão a trabalhar com instituições sociais, é verdade, mas também investiram do seu próprio dinheiro em projetos e foram buscar pessoas para fazer parte dessas equipas e têm hoje unidades só dedicadas à diversidade e inclusão. E eu acho que isto as grandes empresas podem fazer de uma forma diferente, marcando aqui o passo e fazendo esse investimento claro, portanto, mostrando de facto o que é que estão a fazer. As empresas pequenas podem também fazer várias coisas, poderão não poder ter, enfim, uma equipa dedicada, podem se calhar ter uma pessoa mais dedicada, podem aqui pensar também em ter parcerias, porque as parcerias também nos podem trazer aqui conhecimento sobre os temas, e há várias instituições e várias até organismos oficiais que têm também aqui boas práticas que podem partilhar com estas pequenas empresas, sobretudo, eu diria que terem aqui abertura, terem aqui também a vontade, eu acho que a vontade começa por aí, e depois poderem também, lá está, aprenderem, porque eu acho que aqui em tudo, como tudo na vida, nós não sabemos tudo, não somos donos da verdade, e ter aqui a humildade de procurar. E a grande mensagem, sim, em geral, Sofia, que eu diria, era pensarmos que o mundo mudou, se tínhamos dúvidas disso, com o que aconteceu em 2019, com a pandemia, 19-20, peço perdão, em 20, com a pandemia, portanto mudou claramente, e a guerra que infelizmente está a acontecer nos nossos dias, que estamos ainda aqui a entrevistar, quem me dera que quando isto fosse para o ar já não fosse verdade. Exato. Mas, sendo verdade, sendo verdade ou, na verdade, aconteça o que acontecer, já marcou definitivamente estes acontecimentos, trouxe-nos também aqui mudanças na forma como as pessoas também gerem todo este tema, e inclusivamente toca aqui numa situação, na paz, e a paz não só se constrói com pontos, e constrói-se muito com a igualdade, a diversidade, a inclusão e o sentido de pertença.
Isso Claro. é absolutamente verdade, não é uma teoria minha, está provado que assim é. É agora. Vou mudar de emprego. A Randstad Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. Há uma coisa muito interessante que nós vemos no Work Monitor. Nós vimos que, por um lado, 61%, penso eu, das pessoas que foram aqui inquiridas sentem que os valores e propósitos da empresa vão ao encontro dos seus, ou seja, tudo ok neste sentido, sentem-se identificadas com os valores das empresas, mas, por outro lado, 43% não aceitaria trabalhar numa empresa que não defendesse os mesmos valores que o profissional a nível social e ambiental. Isto mostra que aquilo exatamente que tu estavas a dizer, a parte da diversidade e equidade está cada vez mais a ganhar uma importância que não tinha. Eu agora, como profissional, olho muito mais para esta parte, como se calhar também olho para os benefícios que a empresa me vai dar, se calhar. É verdade, Sofia, sem dúvida. E eu acho que acontece, e tu focaste nisso, lá está, esse estudo é uma evidência daquilo que estamos aqui a falar, portanto, não são só ideias de alguém Pois. que, apesar da sua experiência, podia ter, mas, enfim, podia por várias circunstâncias, poder ser uma experiência enviesada, é hoje claramente uma evidência, e aquilo que tu acabaste de mencionar no nosso estudo revela precisamente esses dados. E temos esse lado, por um lado, as novas gerações claramente têm que sentir que há um propósito que está a ser alinhado com o seu próprio propósito, e sem dúvida estamos aqui a falar sempre na questão ambiental e na questão social, que são dois temas dos nossos Sem dias dúvida. e que ainda bem que estão hoje na ordem do dia. E depois, por outro lado, também, eu sei que há um bocadinho esse sentimento das gerações, eu acho que também é um tema nem a propósito de inclusão, porque eu acho que depende, e é importante, claro que há gerações diferentes, isto é como tudo, nós claro que temos que encontrar sempre aqui sistemas para catalogar algumas coisas, mas eu acho que cada vez mais também é um tema que está a conquistar outras gerações que estão no mercado de trabalho e que também, mais que não seja pela força dos dados. E cada vez mais nós não víamos aqui há um tempo, e depois há também escassez de talento, e se nós aqui há um tempo víamos claramente, se calhar isto é uma preocupação dos mais novos, as outras gerações a seguir também estão verdadeiramente preocupadas e começam também a se movimentar no sentido de, se a sua própria organização também não tiver estes valores, a revelar aqui algum desconforto e também querer eventualmente procurar outras oportunidades numa outra empresa que mostre de forma clara que tem estas preocupações. Há claramente, como dizia bem, aqui não só um movimento que podia acontecer por si só, mas um movimento social que as empresas não podem ignorar. Sim, sem dúvida. Qual é que tu achas, e pensando que as empresas de facto não podem ignorar, já percebemos que isto é mais do que sabido, comprovado por dados, portanto, qual é que é aquela prática que tu dizes que pode já ser implementada hoje numa empresa? Então, Sofia, eu diria o seguinte, acho que falamos sempre aqui na questão do investimento, e eu acho que isso é importante sempre que exista. Eu gosto de dar exemplos que tenham investimento e outros não. E eu falo sempre disto porque muitas vezes eu acho que, enfim, temos coisas absolutamente, eu sou uma profunda crente no nosso país, gosto muito de Portugal, por isso é que aqui mantenho, apesar de ter até família em muitos países diferentes do mundo e em países, enfim, que pelo menos assim são catalogados por estarem em rankings muito mais distanciados de Portugal, mas mantive-me sempre aqui porque acredito profundamente nas capacidades do nosso país. E eu acho que, então, porque é que eu estou a fazer aqui este parênteses? Porque acho que é importante nós não nos esquecermos do investimento que eu referi, e eu vejo essa às vezes diferença face a outros países em que realmente há investimento nas áreas que tem que haver, e portanto nós muitas vezes tentamos aqui encontrar alternativas para não ver esse investimento, portanto não deixando esse dado de parte. Uma coisa que se pode fazer sem investimento nenhum é precisamente começar logo a ter aqui uma abertura para receber pessoas que sejam diferentes. Nós falamos aqui, e Sofia, quando falamos deste tema, estamos a falar, eu vou dar aqui alguns exemplos, de pessoas com necessidades especiais, pessoas em condição de sem-abrigo, já falamos das pessoas de bairros sociais mais problemáticos, mas falamos também de migrantes
de refugiados. Estamos aqui a falar de duas coisas diferentes, pessoas que tenham feito, enfim, o seu próprio percurso para mudar de país, mas que é importante que sintam que também estão num país que as inclui, que as aceita, que lhes dá liberdade de expressão, seja a que nível for. Aqui a questão dos refugiados, que é um tema que nos está a entrar pela casa e que nos entra em todos os minutos neste momento pela questão da Ucrânia, mas também... Mas que na verdade nunca irá parar por questões sociais, ambientais, não é? Isso, Sofia, e tu focaste aqui um ponto muito importante, nós sabemos hoje que, infelizmente, por aquilo que está a acontecer no nosso planeta, nós vamos ter zonas onde não vai mesmo existir possibilidade das pessoas estarem lá a viver. Exato. E cultivar lá os seus produtos, portanto vão ter que se movimentar, não é só uma questão de guerra, a guerra sim, mas depois por questões ambientais também, infelizmente, e é importante nós compreendamos todos que é mesmo urgente fazermos alguma coisa, porque se isso não acontecer, vai haver grande parte do planeta que não vai ser possível estar habitado, claro. E estas pessoas vão ter que se movimentar por onde há água, por onde há comida, porque isso tem a ver logo com a própria subsistência do ser humano, portanto é um movimento natural. Quanto mais nós conseguirmos ter justiça social e ambiental, as duas, aliás, estão juntas, portanto, se não houver justiça ambiental, não haverá claramente justiça social, vamos conseguir contribuir também para a paz e para essa harmonização e para que estes fluxos migratórios, mas neste sentido muitos forçados, muitos de facto trazem muita pobreza e muita, eu nem vou falar porque hoje eu não quero aqui também estar aqui a focar em coisas muito tristes, mas sabemos o que é que acontece infelizmente a muitas pessoas que estão com um desfecho muito pouco felizes dos sítios onde saem. E, portanto, isto é uma responsabilidade de todos nós pensarmos sobre estes temas e agirmos, não é? Como tu dizias, passar do papel para a prática, agirmos. Portanto, eu diria que olharmos para esta inclusão logo ao princípio, ou seja, abrindo a nossa consciência, tendo o espírito de abertura para aceitar nos nossos processos de recrutamento pessoas que venham, e eu estou a falar para empresas, portanto, aceitarem nos seus processos pessoas que venham de origens diferentes, que tenham, que à partida não seriam as pessoas tradicionais que iriam recrutar, para dar essa possibilidade realmente que até sejam surpreendidos, porque às vezes há pessoas que verdadeiramente, eu dei aquele exemplo no início, se não fossem aquelas pessoas, aquele evento e aquele dia não tinha acontecido, não tinha mesmo, não havia hipótese, não é? Estamos aqui a falar, por muito boa vontade que 10 pessoas tivessem, que se arranjassem, não fariam um trabalho de 100, e portanto conseguirmos encontrar essa esperança também, e depois de uma forma factual, porque sei que poderão haver pessoas que dizem, mas isso é muito bonito, eu já dei muita oportunidade a muitas pessoas e não correu nada bem, as pessoas acabaram por desistir. Também pensarmos duas coisas. Primeiro, não podemos desistir à primeira, porque estamos a falar sempre de condições muito difíceis, estamos a falar de pessoas que durante muitos anos sofreram essa exclusão, foram realmente vítimas de alguma ostracização da parte da sociedade e, portanto, também têm as defesas, muito ferozes, no sentido de não aceitarem qualquer coisa, certo. E depois também não foram educadas para o trabalho. E esse é um trabalho que começa e que tem que haver uma oportunidade também das empresas não desistirem na primeira pessoa, e também procurarem, lá está, fazer este trabalho de uma forma, se calhar, associando-se a quem já saiba fazer este trabalho, procurando as associações, que se nunca experimentaram, tentarem fazer em parceria, porque essas associações têm experiência e vão dar também o suporte para a integração dessas pessoas. Muito bem. Eu acho que, se calhar, até este primeiro passo que tu falas para as empresas também se pode traduzir em formação para os profissionais. E até vem um bocadinho em linha com o que eu te ia perguntar, se os profissionais acabam por ter também um papel ativo nestas práticas de diversidade, se calhar expondo todos os profissionais ao que pode acontecer, às infinitas possibilidades de implementar práticas de diversidade e inclusão, também pode ser um passo. Claramente, sim, eu acho que o processo que está por trás de tudo isto tem muito a ver com a educação, com aquilo que nós, com a formação, com aquilo que nós podemos também nós próprios, cada um de nós, aprender, pela própria formação que as empresas, e sejam grandes, que sejam pequenas, podem também facultar, e há muitas formações já gratuitas também, e às vezes não precisa ser uma coisa, eu acho que às vezes nós
às vezes procuramos coisas muito elaboradas e muito complexas, é próprio do ser humano, coisas com, enfim, que tenham realmente um carimbo, enfim, fantástico, depois estamos sempre à procura de qualquer coisa assim um bocadinho que nos dê aqui alguma luz adicional, e às vezes há coisas pequeninas, simples, pequenas formações que se podem fazer e que podem fornecer a estes profissionais ferramentas também para lidarem com as suas próprias fragilidades, porque aqui quem recebe estes profissionais que tu falavas são pessoas como tu e como eu, que têm as suas próprias fragilidades. Eu própria, estando nesta área, e tu mencionavas isso, por paixão, eu acho que faz parte de mim desde sempre. A verdade é que mesmo assim também tenho os meus processos e também há momentos em que preciso de encontrar novas energias, nova formação. Não sei tudo, longe disso, tenho consciência que tenho que saber muito mais, mas para aquelas pessoas que nunca tiveram nenhum contacto, porque não temos que ter tido, Claro. é ter a possibilidade de lhes dar essa possibilidade de frequentar, e às vezes passa por isso, irem a uma formação, a um debate, que lá está, que existem muitos sem grandes custos, podendo estar atento, depois para quem estiver interessado, eu não quero aqui esgotar nem focar muita coisa, mas nós próprios da Randstad temos, enfim, até algumas associações, alguns eventos que nós próprios fazemos, eu própria também a desenvolver alguns, em que se pode dar esses insights, como eu digo, coisas pequenas, curtas, focadas, que ajudem o próprio profissional a refletir sobre si, quem eu sou, em que momento é que estou e que preconceitos é que eu tenho, porque a nossa educação muitas vezes também foi gerada a partir de preconceitos, se foram crianças, a sociedade é mesmo assim, nós somos seres sociais, não é? E temos esses mesmos preconceitos e nem temos noção de que com uma frase, com a questão como nós falamos, como nós, eu lembro-me disto, às vezes pequenas brincadeiras, em dizer, sei lá, aquela pessoa é mais gordinha, ou tem, enfim, é mais moreninha, ou catalogarmos as pessoas com alguns nomes, não temos noção que estamos a magoar a outra pessoa, podemos estar de facto a magoá-la, e íamos ser ali em qualquer coisa que não está resolvida, e não fizemos por mal, mas precisamos de ter formação para perceber o porquê de alguém se poder ser magoado com isso e como é que podemos evitar este tipo de expressões. E isso é todo um tema que nos traz a todos como sociedade para grande reflexão, como eu dizia, Sofia, para sermos melhores pessoas, para conseguirmos propiciar a paz, porque na verdade nenhuma empresa vai florescer num mundo que esteja em guerra, nem num mundo que esteja sedento de fome, de água, em que as pessoas andem a lutar pela sua sobrevivência. E isso pode parecer uma coisa distante, mas infelizmente não é. Pois. Infelizmente não é. Portanto, era isto, diz, Sofia, diz. Não, exato, era isso. Eu ia resumir basicamente o que estavas a expor. Portanto, eu acho que começa tudo pela parte da receptividade das próprias pessoas em aprenderem mais sobre diversidade e inclusão e também começarem por algum primeiro passo, por mais pequeno que seja, porque acaba por ser também uma prática que pode ser depois envolvida na empresa. Isso, é isso mesmo, Sofia, são às vezes coisas pequeninas, passos pequenos, não precisamos de todos, e aqui nós temos sempre que nos lembrar de uma coisa que é muito importante, nós vamos ter sempre pessoas muito diferentes, não é? Pessoas, e quem está obviamente depois a coordenar tudo isto, e eu enfim, na experiência que tive com pessoas muito diferentes, e saio os dois lados muito bem, portanto tive a felicidade de ter aqui um percurso numa empresa, nas organizações, e depois tenho aqui a felicidade de ter um percurso também social, e os dois, e conhecer muito bem os dois mundos, mas eu acho que é aqui também importante percebermos que estas situações têm que ser sempre muito bem, também quem está a comunicá-las muito bem comunicadas, porque vamos ter sempre pessoas diferentes, lá está, pessoas que são muito mais factuais, com números, e nós precisamos chegar a essas pessoas e explicar-lhes, não é? Como é que nesse seu mundo podem trazer esta diversidade e inclusão? Não estamos aqui a dizer que todas as pessoas têm agora que ter aqui, por isso é que eu dizia, estamos aqui à procura de grandes informações, coisas muito complexas, quando podem ser coisas simples, que devem ser direcionadas também consoante, lá está, atendendo à diversidade da outra pessoa que está do outro lado. Portanto, como é que aquela pessoa vai receber aquela mensagem? E também prepararmos aqui, se calhar, formações mais de encontro a determinado tipo de perfis
pessoas que são mais de gestão, pessoas que sejam um pouco já mais destas áreas, naturalmente são pessoas que já vão ter maior abertura para os temas sociais e ambientais, pessoas que sejam de áreas diferentes, portanto terão aqui receptividades e que se calhar também no seu dia-a-dia não os utilizem da mesma forma, portanto temos que encontrar aqui espaço para todos e formas de comunicar, e aqui é o ponto, a comunicação com estes diversos públicos. Claro que sim, claro que sim. Sónia, acho que acabaste por resumir na prática como é que se pode começar esta festa e lançar os convites, não é? Pegando na frase do início. Obrigada por teres estado aqui a falar sobre este tema comigo. Muito obrigada, Sofia. Agradeço a todos e a todas que estiveram desse lado a ouvir-nos. É um tempo muito curto, porque haveria muita coisa a dizer. Peço desculpa se não toquei em todos os pontos, porque há aqui muitos pontos para... Muitos, Sofia, há tantos temas, e deixei aqui naturalmente de fora alguns aspectos, como a questão dos nossos, dos séniores, e de um tema só, e fecho com isto, com um tema que também fica aqui também, para não nos esquecermos, em termos, nós temos de facto alguma dificuldade em encontrar talentos, mas a verdade é que deixamos de fora pessoas com 50 ou mais anos. No caso da realidade portuguesa, infelizmente até às vezes é um pouco antes. É um tema que também nos deve refletir a todos e, portanto, porque de facto deixamos aqui, achamos que as pessoas a partir de uma certa idade são muito caras e são pouco produtivas. E é também outro preconceito. Mas, como vês, isto é um tema que nos levaria a tantos outros e não vou adiantar mais porque sei que temos aqui esse tempo para cumprir. Agradeço profundamente esta oportunidade e até breve. Muito obrigada, Sofia, a ti e a todos que nos ouvem e a todas. Obrigada. Obrigada, Sónia. Obrigada também a quem nos ouve. Já sabem que este é um tema que provavelmente vai voltar porque temos muito para falar. Já sabem que também temos os nossos episódios quinzenais, portanto estejam atentos que voltamos em breve. E acompanhem-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. Obrigada.